Então, hoje a gente retoma a leitura a partir do capítulo 13 de Marcos. Então, Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 13. Vamos lá. Então, antes da leitura, nossa ideia central dessa passagem de hoje é o seguinte, que em breve o juízo divino sobrevirá ao templo e à terra e trará devastação. Contudo, o povo de Deus não deve se deixar levar por falsos ensinamentos e boatos. Antes, deve perseverar pacientemente em meio à perseguição e pregar o evangelho. Então, essa é a ideia central do capítulo 13, gente. Tá? Então, fala de um juízo iminente, da destruição do templo de Jerusalém que viria, mas não só do templo, como da terra, uma devastação que iria acontecer, e o comportamento do povo de Deus dentro disso, ele não pode ser enganado, porque iam surgir o quê? Falsos profetas, falsos ensinamentos, boatos a respeito do Messias e perseguições. E no meio de tudo isso, o povo de Deus deve cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho. Então, essa é a ideia central do texto que nós vamos começar a ler hoje, ok? Então, outra questão aqui, dentro do contexto, um texto em contexto, o motivo do juízo, ele foi apresentado lá no capítulo 11, do versículo de 12 a 20. Você pode voltar lá e rever o que aconteceu ali, porque é um motivo, porque Jesus está profetizando um juízo e mostrando que vai haver juízo de Deus sobre o templo, sobre os líderes, sobre a nação de Israel e também sobre a terra. Então, o porquê, o motivo. E aqui nós vamos ver, no capítulo 13, o teor do juízo, né? O conteúdo do juízo. Aqui é o quê? A destruição do templo e da terra. Essa passagem serve de transição do conflito entre Jesus e os líderes. Você lembra que a gente terminou a semana passada 5 controvérsias de Jesus com os líderes religiosos que aconteceram dentro do pátio do templo, tá certo? A última foi a semana passada, que o próprio Jesus levantou um questionamento a respeito de uma interpretação de um salmos, não sei se vocês lembram. Então, essa passagem agora, ela é uma transição desses conflitos de Jesus com esses líderes para acontecimentos finais da Semana da Paixão, na quinta-feira e na sexta. Lembra que nós estamos lendo coisas que Marcos está escrevendo dos últimos dias antes de Jesus ser crucificado, dessa semana da paixão, já na quinta-feira e sexta-feira, depois no capítulo 14 e 15, tá certo? Então, nós estamos nos momentos finais, antes de Jesus ser o quê? Julgado, e mal julgado, sentenciado ali, crucificado. Tá bom? Então, no finalzinho estão acontecendo. Aconteceu, então, essas discussões de Jesus no templo, agora uma fala de Jesus a respeito do que nós vamos começar a ler hoje, tá certo? Mais uma anotação. A estrutura do capítulo 13, a gente vai ver aqui, depois de uma sessão introdutória, até o versículo 4, o discurso do capítulo 13 se divide, então, em 3 sessões principais. A primeira sessão, falando da profecia da destruição, capítulo 5 a 23. A segunda sessão, falando da parúzia e a reunião dos eleitos. Parúzia é um termo teológico, que vem do grego, para falar da vinda de Cristo, tá bom? Da parúzia, a segunda vinda de Cristo. Versículo 24 a 27. E a terceira sessão fala da necessidade de vigilância, pois o tempo do fim é desconhecido. Versículo 28 a 37. Essa é, basicamente, então, a estrutura do capítulo 13 de Marcos. Hoje nós vamos ver só parte da primeira sessão, não vai ser toda, inclusive. A primeira sessão vai até o versículo 23, hoje nós vamos ver só até o versículo 13, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar a leitura do capítulo 13, versículo 1. Quando Jesus estava saindo do templo, por quê? Você lembra que eles estavam no templo? Eles tiveram aquelas 5 controvérsias, 5 discussões no formato rabínico, inclusive, que a gente viu. A última
fala de Jesus foi a respeito da viúva que deu aquela oferta e deu tudo, e eles saem do templo depois disso. Então, quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos, disse para Jesus, né? Ele disse: Mestre, olha só, um dos discípulos chama a atenção de Jesus para a beleza do templo. Olha que interessante, ele fala assim para Jesus: Mestre, como que se assim, né? Que pedras, né? Coisa linda, que pedras, que construções. Então, ele estava ali de boca aberta, né? Extasiado, maravilhado com a beleza física, estética do templo. Então, ao sair do templo, depois de toda aquela discussão, em vez dos discípulos se aprofundarem nos ensinamentos de Jesus, os olhos dos discípulos se voltam agora para onde? Para a questão física e estética do templo, gente. Olha que absurdo, né? Se a gente for ver. Mestre, que pedras, que construções, né? Então, vamos lá. Até mesmo os romanos reconheciam a beleza do templo judaico, gente. Isso está nos escritos de Joséfo, que é um historiador judeu. Tá? Ele conta a história dos hebreus. As paredes, olha um detalhe só aqui. As paredes do templo eram construídas com pedras enormes. Algumas pedras com 12 a 18 metros de comprimento. Gente, só para você ter uma ideia, quanto que tem a metragem do seu terreno? Né? Qual é a frente do seu terreno? 12 por 25, aqui o meu, né? 13 por 25, 12 por 25. Então, a frente, uma pedra do templo tinha 12 metros de comprimento. Eram pedras gigantescas, enormes. Então, as paredes eram construídas com pedras enormes, de 12 a 18 metros de comprimento, com a parte superior dessas pedras ornamentada com mármore, e na fachada com placas de ouro, gente. Então, era uma construção realmente belíssima, como nós falamos, reconhecida, inclusive, não só pelo povo judeu, mas pelo próprio Roma, pelo próprio povo romano. Eles não tinham como negar a beleza do templo. Joséfo comenta que a luz do sol refletida na fachada do templo, chegava a cegar de tanto esplendor, de tanto brilho que tinha, né, por causa obviamente, ali, do ouro, das placas de ouro, e daquilo que refletia ali. Então, era uma beleza extraordinária. Mas essas coisas não poderiam ter chamado a atenção dos judeus, dos discípulos de Jesus, perdão, após todo o ensinamento de Jesus. Né? Eles não poderiam ter sido distanciados das palavras de Jesus, do ensino. Aquilo deveria estar dentro do coração dos discípulos. E aqui nós vemos os discípulos, né, se pegando às questões estéticas do templo e não ao conteúdo da mensagem de Cristo. Isso é problemático, mas isso aconteceu. Mas Jesus responde, então, essa indagação, né, essa exclamação, melhor dizendo, de um dos discípulos, né? Mestre, que pedras, que construções. Aí Jesus fala o seguinte, olha, você está vendo essas grandes construções? Né? Você está vendo tudo isso aí, bonito, né? A questão é o seguinte, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Opa, forte aqui, né? Ele todo maravilhado com a beleza do templo, tomado pela beleza ali do templo e querendo compartilhar, né, esse momento com Jesus, Jesus simplesmente fala, você dá uma olhada nisso tudo aí, é o seguinte, olha por quê? Porque não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo isso aqui vai ser derrubado. Isso é um juízo divino, gente. Isso aconteceu, tá certo? Já aconteceu. Nós vamos ver, isso acontece lá no ano 70 depois de Cristo, alguns anos depois que Jesus morre e ressuscita. Jesus havia predito juízo sobre o povo de Israel em vários momentos. Né? No Evangelho de Marcos, aí você pode retomar depois, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 8, 11, depois 14, 12. Então, vários capítulos de Marcos, Jesus já estava anunciando o juízo sobre Israel. Mas agora,
apresenta de modo detalhado as implicações, né, o conteúdo desse juízo. É que a destruição do templo, a devastação do templo aconteceu, né, Joséfo conta isso, ele acontece no ano 70 depois de Cristo, né? De 60 e pouquinho ali, começa uma revolta, que é abafada pelo Império Romano, aí tem toda uma questão ali, que acontece e eles vão destruir, então, o templo e Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Embora parte perdão, tá errado aqui, deixa eu corrigir. Embora parte de um muro, tá, tenha sido preservado, que é conhecido hoje o Muro das Lamentações, sabe aquele muro que você olha lá para Israel, quando tem um muro e os judeus estão ali fazendo esse movimento para frente, para trás, lendo as suas orações e a Torá? Esse muro é chamado Muro das Lamentações. Exatamente isso que eles fazem. Lamentam pela destruição do templo, lamentam pela condição, lamentam diante de Deus com a esperança da salvação do Messias, que é o que eles esperam, né? Eles rejeitaram o Messias, Jesus como Messias, mas Jesus virá e eles vão ter que reconhecer que Jesus era o Messias que foi rejeitado, e então eles prantearão amargamente, né? Aqueles a quem eles traspassaram, como diz o profeta. Então, embora parte do muro tenha sido preservado, o santuário foi devastado, os romanos quebraram muitas das pedras para retirar o que você acha das pedras? O ouro, gente, né? Os romanos retiraram o ouro das pedras, engastado ali, né? Nessas pedras, tá certo? Então, isso aconteceu, essa profecia que Jesus fala aconteceu. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então, essa conversa da saída do templo aconteceu, Jesus anuncia, então, a destruição do templo, e agora, Marcos vai para uma narrativa no momento que ele já se encontra no Monte das Oliveiras, olhando novamente para o templo, e nesse momento, Pedro, Tiago, João e André fazem uma pergunta em particular para Jesus. E eles dizem assim: diga-nos, Jesus, né? Diga, fala para a gente, quando essas coisas vão acontecer? Quando vão acontecer? O Senhor falou que essas pedras, não haverá mais pedra sobre pedra, será destruído. Quando isso vai acontecer? Quando essas coisas que o Senhor está falando, de destruição do templo, da terra, de juízo, né, quando essas coisas vão acontecer? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é: que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então, a primeira pergunta desses discípulos foi: quando vai acontecer? Segundo, quais os sinais que vão mostrar que elas estão próximas a se cumprir? Tá certo? Duas perguntas ali. Os discípulos ficaram aturdidos, maravilhados, né? E talvez até atormentados com as palavras de Jesus, e sem dúvida associam o que Jesus disse com a vinda do dia do Senhor, que era um dia de juízo. Eles fazem duas perguntas interligadas a respeito desse dia. Então, como eu disse, primeiro, quando esse conjunto de acontecimentos terá início? Na época, gente, eles pensavam que era em breve. Em relação ao tempo, foi mesmo. Alguns anos depois, o templo foi destruído, como eu disse. A segunda é, qual será o sinal de que, novamente uma palavra teológica, o escatom está prestes a se cumprir. Escatom é a palavra grega para escatologia, né? Que a gente conhece. O que é escatologia? O estudo dos finais dos tempos, porque a palavra escatom é a palavra para os finais dos tempos. Então, qual é o sinal? Qual será o sinal do escatom, dos finais dos tempos, né? Então, essas duas perguntas foram feitas. Jesus responde as duas perguntas, mas de forma inversa. Primeiro, ele começa a falar dos sinais. E depois, lá na frente, no capítulo 13, 24 a 27, no versículo 24 e 27, ele fala quando. Então, ele começa a responder o inverso da pergunta. Primeiro, eles perguntavam quando e depois qual sinal. Jesus começa a falar dos sinais e depois fala quando. Tá certo? Vamos prosseguir a leitura. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado,
para que ninguém os engane. Então, primeira observação de Jesus respondendo sobre os sinais. Primeiro, olha, o negócio é o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os engane. Cuidado com o quê, né? Essa pergunta, né? Tenham cuidado com o quê? Nesse discurso, os enganadores, gente, são falsos messias, falsos mestres que levam o povo a tropeçar ou a cair em apostasia espiritual, para largar a fé em Cristo e no Evangelho. Então, o que ele está falando? Cuidado. Cuidado com os falsos ensinamentos que vão surgir em meu nome, em nome de Deus, no nome de Jesus, que são falsos. E eles vão enganar um falso evangelho, como Paulo diz em Gálatas. Vocês já estão caindo num falso evangelho, como ele diz em Corinto, que ele estava orando porque ele estava preocupado que do mesmo jeito que Satanás enganou Eva, levando eles para um falso ensinamento, eles estavam caindo também no engano de Satanás, seguindo um falso evangelho, um falso espírito, um falso Jesus. Então, eles falavam de Jesus, falavam do Espírito Santo, falavam do evangelho, mas estavam sendo enganados. Eles estavam seguindo um falso espírito, um falso Jesus, um falso Cristo, um falso evangelho. E Jesus fala: cuidado, cuidado, porque vão surgir muitos enganadores, muitos discursos em meu nome que vão pregar coisas falsas e tirar vocês do pacto da aliança, do nova aliança, do Cristo e do Evangelho. Gente, isso é extremamente problemático, uma dificuldade que nós temos atual, muito atual, pessoas que estão sendo enganadas por falso evangelho, pessoas que usam a Bíblia, mas pregam um falso evangelho. Se nós não conhecemos o que é o evangelho, de fato, nós vamos estar tropeçando, caindo em apostasia, muitos, né, caindo em falta de fé, em não crer em Cristo da forma como deveria, e não viver a vida de Cristo, tá certo? Eu coloquei essa semana um vídeo de um teólogo muito respeitado, Sproul, falando um pouquinho do que é o evangelho, do que não é o evangelho. Vai na minha página pública aí, depois busca abaixo da live de hoje, tem o vídeo, assista, vale a pena, tá certo? Opa, vamos continuar aqui. E ele continua isso, ele fala assim: muitos virão em meu nome. Gente, muitas pessoas viriam no nome de Jesus, em nome dele, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Tá? O primeiro sinal negativo, então, do fim, é o quê? É a presença de falsos messias, falsos cristos, e as mentiras que eles proclamam. No primeiro século, gente, olha que interessante. No primeiro século, vários falsos mestres se declaravam Messias. Tem aqui Teudas, Judas, o Galileu, isso está em Atos, capítulo 5, e muitos outros, como conta Joséfo. E na igreja primitiva, falsos mestres e muitos anticristos, conforme 1 João, muitas vezes conduziam o povo a heresias perigosas. Em meu nome não significa que eles dirão ser o próprio Jesus necessariamente, mas que procurarão assumir o papel messiânico de Cristo, messiânico de Jesus, melhor dizendo. E eles tentando assumir esse papel messiânico, eles vão enganar muitas pessoas. Em 2 Tessalonicenses, essa é a chamada grande apostasia, que anuncia o fim da história. Então, um dos sinais dos finais dos tempos, né, é, então, a intensidade que vai se dar de falsos mestres, falsos cristos, falsos ensinamentos, falsos evangelhos surgindo, né? Pessoas deturpando a palavra de Deus, e aí nós vamos ter uma intensificação dessas coisas, mostrando essa sinalização que aquilo que Jesus está falando irá se cumprir. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, ele está falando enganos, ensinos, pessoas enganadoras, ensinos enganadores,
guerras e rumores de guerras. São sinalizações que estão apontando para o fim, mas ainda não é o fim. É o começo das dores, né? O segundo sinal negativo se refere a calamidades humanas e naturais, que na verdade não são sinais, mas tragédias normais em um mundo adoecido, por causa do pecado antes do escatom, antes dos finais dos tempos. Essas tragédias, guerras e também as tragédias naturais, como é relatado em Mateus, são dores de parto da própria natureza, da própria humanidade, se contorcendo, né, e desejando que se manifeste aquilo que deveria vir, o reino de Deus. Então, isso vai se intensificar, essas dores, essas perturbações, essas angústias da natureza e da humanidade, como dores de parto, contrações, que tem períodos que contraem na mulher, né, quem já sofreu, a mulher que sofreu isso, né, as dores de parto, as contrações, contrai, relaxa, contrai, relaxa, e essas contrações, elas vão diminuindo o tempo, né, e aí os tempos de relaxamento também diminuindo até que ela, né, chega o momento dela dar à luz. Aqui, na verdade, a linguagem é uma metáfora muito semelhante. A criação está em dores de parto, contrações, e essas contrações, elas vão se intensificar à medida que o fim chega mais próximo aí, o escatom, tá certo? Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Houve muitas fomes, gente. Na época, inclusive, a gente tem que entender que desde que Jesus falou isso, coisas começaram a acontecer e indicar os escatom finais dos tempos. Talvez durante o governo de Cláudio, imperador Cláudio, em 46 depois de Cristo, e terremotos, né? Talvez fomes, perdão, durante esse período, e terremotos. Um deles destruiu Laodiceia, gente. Cidade de Laodiceia. Um terremoto destruiu em 60 depois de Cristo. E outros ocorreram em Filipos, Pompeia, Corinto, Chipre. Embora esses cataclismas naturais fossem associados com frequência a acontecimentos apocalípticos, Jesus volta a dizer que eles não representam o fim, né, a vinda do fim. Antes são o início das dores de parto, ou um falso alarme de parto, uma metáfora para a dor e angústia. Por vezes, com referência à vinda do dia do Senhor, mas aqui é o sofrimento preliminar, o início, e não o fim iminente. A destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo faz parte desses acontecimentos preparatórios para o fim. Então, a destruição do templo já é uma sinalização inicial de juízo e de que o fim que Jesus estava falando já tinha iniciado. Nós somos uma geração, então, gente, daquela época até hoje, 2000 anos, um pouquinho, nós estamos no tempo do fim. E esse tempo do fim, essa conclusão, essa vinda de Cristo, cada dia que passa vai ficando mais próximo. E essas sinalizações vão se intensificar com a medida que isso vai se aproximar. Tá? Então é isso que a gente tem que entender. Estejam, então, de sobreaviso. Você que está me ouvindo aí, nós, esteja de sobreaviso. Ele já falou isso para os discípulos. Estejam vigilantes de sobreaviso. E você, igreja, esteja de sobreaviso. Por quê? Sobreaviso. Por quê? Porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. É perseguição aqui. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis. Para quê? Para lhes servir de testemunho. Vocês vão ser açoitados, presos, perseguidos. Por quê? Porque vocês vão ser levados aos governantes e lá vocês vão falar do testemunho de Cristo. Vocês vão pregar o evangelho. Tá? Então, se você for preso pelo evangelho, né, essa é a questão, né, que nós cristãos temos hoje, modernos, temos bastante dificuldade de entender, né? Se você for preso pelo evangelho, glorifique a Deus. Por quê? Porque você vai falar do evangelho para as autoridades. Você vai falar do evangelho em lugares que você nunca entraria se não fosse. Então, essa era a consciência que Jesus estava colocando nos discípulos, tá? Nesse ínterim, né,
Os crentes sofrerão oposição e serão rejeitados e perseguidos. Essa seção inteira aparece também em Mateus 10, gente, pois é pertinente tanto a contextos escatológicos quanto missionários. Aliás, Jesus e Paulo sofreram nas mãos desses 4 grupos, os conselhos, sinagogas, governadores e reis. O plural conselhos ou tribunais se refere a conselhos locais de anciãos e líderes que superintendiam a vida do povoado. São os tribunais ali do local e os conselhos. Sinagogas também funcionavam como tribunais, e há referências a açoitamentos em Atos 5 e 2 Coríntios 11. Comparecer perante governadores e reis diz respeito à perseguição pelos romanos. Por exemplo, Paulo esteve diante de Jesus também, mas Paulo esteve diante de Pilatos, Félix, né? Festo. Fundamental observar que o propósito principal não é a defesa pessoal. Eles não tinham lá para os tribunais se defender. O propósito não era esse. O propósito era testemunhar. Testemunhar do evangelho. Como prometido em Marcos 13:11, cumprido por Jesus diante de Pilatos e por Paulo, diante de Félix, Festo e Agripa. Você pode ler os textos aí, que é exatamente isso que aconteceu com Paulo, tá certo? Mas, Jesus fala, é necessário que primeiro do quê? Primeiro do que o quê? Do que os sinais, do que o final, do que o escatom. Primeiro, antes do escatom, antes da conclusão de todas as coisas se findarem e a volta, né, o dia do Senhor chegar, antes de tudo isso, tem uma coisa que tem que acontecer. Pregação do evangelho em todas as nações. É necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. É necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Meu irmão, eu estou aqui compartilhando rapidamente aqui com vocês, estou atônito em saber alguns dados de países da Europa que em milhares de pessoas, tem pessoas que nunca ouviram falar do evangelho. Lá em Portugal, né, nós temos pesquisado algumas coisas a respeito de Portugal, tenho acompanhado um missionário que está lá, e ele tem levantado dados de Portugal há algum tempo, viajado por vários lugares do interior de Portugal, e eu não tenho aqui de cabeça os números, mas posso levantar, inclusive espero que ele venha para o Brasil e esteja em Penápolis com a gente, ainda em dezembro desse ano, vamos ver se dá certo, e ele tem dados de setores de milhares, lugares que tem, se eu não me engano, 80 mil pessoas que não tem um cristão. Um evangélico. Isso em Portugal, sem dizer na Espanha, em outros lugares da Europa. Isso na Europa, gente. Então, nós aqui no Brasil brigamos, né? Os pastores ficam brigando para membro de igreja e para ele e tal, e nós preocupados aqui com coisas tão supérfluas e não entendendo que o evangelho tem que ser pregado às pessoas que nunca ouviram falar do evangelho. Então, nós, como igreja brasileira, igreja aqui de Penápolis, Ministério Fonte de Vida, você que nos ouve de outra igreja, nós temos que nos conscientizar. O evangelho tem que ser anunciado a quem não ouviu o evangelho. Só o evangelho é o poder de Deus para salvar essas pessoas. Tá certo? Então, faça o seu compromisso de ir, de contribuir ou enviar alguém para lugares para que o evangelho seja anunciado, tá ok? Então, é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. A principal incumbência do cristão, meu irmão, em meio a todos os sinais e perseguições, é a pregação do evangelho como testemunho a todas as nações. Você quer saber o que você tem que fazer para Deus? Não fique perguntando. Já está claro, pregue o evangelho. Testemunhe do evangelho para todo mundo, perto de você e longe. Esse é o papel de todo cristão. Essa é a função, é a missão da igreja, gente. A gente vê crente hoje com um monte de crise com Deus, né? O que eu vou fazer para Deus? O que eu vou fazer na igreja? Meu irmão, você não sabe, faz o que você tem que fazer, não está fazendo. Prega o evangelho. Se você não sabe pregar o evangelho, aprenda. Se você não sabe o que é o evangelho, aprenda o que é o evangelho, busque. Fale comigo aqui que eu vou mandar lá as lições, explicando o que é o evangelho, para você aprender o que é o evangelho e poder anunciar o evangelho às pessoas. Envie missionários a lugares que o evangelho não foi pregado.
Se envolvam em oração, intercessão e financeiramente para manter essas pessoas aí, porque essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. E não gastar energia e dinheiro com tantas outras coisas e não focar na nossa missão, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Então, fica aí para a gente lembrar disso. Jesus está falando isso, né? Não sou eu. Não se preocupe. Então, quando você for preso, estiver diante de tribunais, de autoridades, fica tranquilo no que você vai dizer. Não se preocupe, né? Com os tribunais, Jesus promete que o Espírito Santo estará com eles e os inspirará a fim de cumprir a missão de ser testemunhas de Cristo. Você vai estar lá? Fique tranquilo, o Espírito Santo vai dar poder para você cumprir o seu papel, testemunhar de Cristo. Mas digam o que lhes for concedido naquela hora, concedido pelo Espírito Santo. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Então, essa promessa, gente, não é para qualquer momento. Tem gente que pega esse texto fora de contexto, não estuda a Bíblia, tem pastor que faz isso, pregador que faz isso, não estuda a palavra de Deus, vai pregar e acha que o Espírito Santo tem a obrigação de botar na boca dele as palavras do jeito que está aqui. Não lê o texto corretamente. Jesus está falando quando você for levado, acusado falsamente e levado às autoridades, aos juízes, aos reis governantes, açoitado naquela hora ali, não se preocupe em se defender, preocupado no que você vai falar, porque o Espírito Santo vai encher sua boca e o Evangelho vai sair da sua boca para você testemunhar a vida de Cristo e o Evangelho. O texto está dizendo isso, meu irmão. Não leia textos fora de contextos. Tá? Isso é importantíssimo. Por isso a gente está estudando a palavra, para não sermos enganados com falsos ensinos, meu irmão. E você fala, pastor, mas o Espírito Santo não me ajuda em outras ocasiões? Lógico, o Espírito Santo nos guia, ele quer nos ajudar em todos os momentos. Mas essa promessa especificamente, está dizendo dos discípulos que iriam diante dos tribunais. Quando levarem você e os entregar ali aos tribunais, fique tranquilo, porque o Espírito Santo vai encher a boca de vocês ali de sabedoria e do evangelho, para você cumprir a missão de ser testemunha naquele momento. Tá certo? Então, prosseguindo. Um irmão entregará à morte outro irmão, gente. Então, a maldade do mundo vai se intensificar. Esse é outro sinal. Tá? A maldade do mundo vai se intensificar. E é o que está acontecendo e vai acontecer. Pai entregará filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Irmão, nós estamos vendo isso, né? Na nossa sociedade, exatamente isso acontecendo de fato, literalmente, né? Filhos matando pais. Então, isso aí são sinalizações, dores de parto, sinalizações dos finais dos tempos, gente. Tá? Essas coisas estão se intensificando e a tendência é piorar. A gente fica orando, né? Deus, né? Não, olha, a tendência, infelizmente, a tendência é piorar. Por quê? Porque Jesus profetizou que isso ia piorando, piorando até que ele vinha. Só que ao mesmo tempo que piora, o evangelho é anunciado de forma poderosa. O anúncio do evangelho vai crescer. Pessoas engajadas com o testemunho de Cristo vai crescer. Conversões vão aumentar. Então, a maldade aumenta ao mesmo tempo, o evangelho e o reino de Deus aumenta paralelamente. É um misto de questões aí interessantes, né? Então, e nós temos que entender que no meio de tudo isso, o que você tem que fazer? Você não vai mudar a sociedade. Você não vai conseguir não fazer os filhos matar os pais. Você não vai conseguir não proibir as guerras no mundo e os rumores de guerra. Você não vai conseguir diminuir os terremotos. Tem uma coisa só que é nossa obrigação: pregar o evangelho. Está aqui. É necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Esse é o nosso papel, meu irmão. A gente precisa se conscientizar disso. Como igreja de Cristo, como cristão.
O que você está fazendo? Você está anunciando o evangelho? Você conhece o evangelho? Você ama o evangelho? Você ama a Cristo, a obra de Cristo na sua vida? Prega o evangelho pelo menos para sua família, para na sua casa, para os seus amigos. Meu irmão, nós precisamos pregar o evangelho e enviar pessoas para anunciar o evangelho a lugares não alcançados. Este tem que ser o foco da igreja. Jesus está falando isso, né? E a gente tem que entender. Olha só, perseguição e ódio não virão somente de pessoas de fora, mas também de dentro da própria família. Uma ênfase frequente nos textos apocalípticos. Tá certo? É interessante, é isso aí. Todos odiarão vocês, Jesus fala. Então, você não acha que todo mundo vai gostar de você quando você está pregando o evangelho? Né? Nossa, eu vou pregar o evangelho, quero que todo mundo me ame e todo mundo me aceite. Meu irmão, não vai acontecer isso, principalmente em lugares que as pessoas estão fechadas, são hostis. O evangelho vai fazer o papel dele. O poder do evangelho vai salvar quem tiver que salvar. Mas outros vão odiar você. Não vão gostar que você está pregando o evangelho. É simples assim. E é exatamente isso que Jesus está falando para os discípulos, preparando os discípulos para um momento que eles iriam viver lá em Atos, que a gente pode ler. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Diante do ódio geral, Jesus pede o quê? Persistência, confiança firme em Deus e a perseverança que ela produz. Diante disso, salvo se refere às bênçãos da salvação espiritual no presente e especialmente da salvação eterna na parúzia. Nesse tempo, vocês vão ser salvos de tudo isso que eu estou falando. Vocês vão ser, né, poupados da ira de Deus. Vocês vão ser salvos do dia do Senhor. Para vocês, será o quê? Uma salvação, um dia de salvação, um dia de bênção. Tá bom? Para a gente encerrar aqui hoje, as nossas considerações, então, finais. Vamos lá. 1. Lembrando, então, não basta construir um edifício atraente para fins religiosos. O povo dentro dele, vamos corrigir já, o povo dentro dele precisa servir a Deus. Lembra? Os discípulos ficaram encantados, maravilhados com as pedras, né, do templo. Poxa vida, Jesus vai, isso vai acabar. Vocês não estão entendendo que o conteúdo sou eu, pessoa, eu estou na frente de vocês. O que deve maravilhar vocês são os meus ensinamentos. Então, se maravilhe com Cristo, com o evangelho de Cristo, com a pessoa de Cristo, com a obra de Cristo, meu irmão. É isso que deve encher os seus olhos, o seu coração e a sua vida, tá bom? 2. Sempre há doutrinas falsas sendo ensinadas. Sempre. É essencial que o povo de Deus conheça sua palavra a fim de distinguir entre verdade e erro. Meu irmão, sempre tem ensinamento falso no meio do povo de Deus. Usando a Bíblia, usando o nome de Jesus, o nome de Deus. Se você não tem disciplina espiritual de sentarmos juntos uma vez por semana para estudarmos a palavra de Deus, você é uma pessoa que está prontinha para ser enganada. Você está entendendo isso? Se você não estuda a palavra, não lê adequadamente, não é instruído, meu irmão, para te enganar é muito fácil. Você interpretar a Bíblia de qualquer jeito, interpretar e criar um falso evangelho, falsas coisas e falar, poxa, não é isso que Deus falou, tá fácil. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado como? Estude a palavra. Você que é do Ministério Fonte de Vida, eu tenho incentivado você. Faça o compromisso de estudar junto aqui. Toda quinta-feira um diazinho, menos que uma hora, lendo junto passagens e entendendo o que a Bíblia diz. Meu irmão, vale a pena. Tá bom? Vale a pena. É a tua eternidade que está em jogo. É a tua vida eterna que está em jogo. Para você não acatar falsos ensinamentos, falsos cristos, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, meu irmão. Quanta coisa nós vemos hoje, quanta baboseira, coisa que
falando o nome de Deus que não tem nada a ver com a palavra de Deus e com o evangelho. Então, para distinguir, para a gente ter discernimento, a gente tem que conhecer, tá bom? 3. Sempre haverá tentativas de interpretar os sinais de ações futuras de Deus. É essencial entendê-los de forma correta e saber quais deles verdadeiramente são sinais de Deus. Isso é outra coisa aqui delicada, não dá tempo da gente entrar nisso hoje. 4. A proclamação do evangelho muitas vezes será recebida com perseguição. Quando isso acontecer, o que você tem que fazer? Reclamar? Reclamar com Deus? Não, meu irmão. Quando isso acontecer, o cristão deve estar preparado e permanecer firme. Firme para quê? Para continuar pregando o evangelho e ser testemunho de Cristo. 5. E último ponto, o evangelismo mundial, ou a evangelização mundial, sempre será prioridade para a igreja. Entenderam? O evangelismo mundial sempre será prioridade na igreja. Se o evangelismo, se a evangelização, se a pregação do evangelho e o ensino do evangelho não for a nossa prioridade, tem coisa errada, né? Nós precisamos priorizar o que Cristo mandou a gente priorizar. Ele não falou nem para a gente perguntar, ele mandou, é um mandamento, é ordem do Cristo, do nosso Senhor, do nosso Kyrios. Em pregar, anunciar o evangelho a quem nunca ouviu. Ensinar o evangelho a quem já ouviu, para que ele cresça no conhecimento do evangelho e de Cristo. E viva uma vida que glorifique aquele que o salvou. Tá certo? Então, que essa mensagem entre no seu coração hoje. Que o Espírito Santo realmente abra o seu entendimento, seu coração, os seus afetos, suas paixões, os seus desejos, e alinhe tudo isso com Cristo, com a obra de Cristo, com o Evangelho que salvou a sua vida. Tá bom, meu irmão? Deus os abençoe. Quinta que vem estamos juntos, ok? Continuaremos lendo o capítulo 13.